Eu queria finalmente pedir desculpas pelo pequeno atraso que eu tive ao chegar aqui, pedir desculpas às minhas professoras e ao público presente também. Muito bem, então agora vamos ouvir o primeiro depoimento da noite, que é da professora Ana Maria de Oliveira, da PUC Minas, que atualmente é editora do Jornal Marco. Por favor, professora, com a palavra. Rogério, boa noite a vocês também. Nós queremos agradecer o convite carinhosamente feito por vocês, alunos da comunicação, e dizer também, e fazer um agradecimento à Academia Mineira de Letras. Nos honrou com esse convite enquanto equipe do Jornal Laboratório, e para nós é muito importante que a gente poder contar um pouco da nossa história, que é uma história de Belo Horizonte e também de Minas Gerais. O Jornal Marco ele já formou um grupo de repórteres que estão atuando no Brasil inteiro, jornalistas destacados, e a cada semestre ele vai formando um grupo de novos repórteres, e então queríamos agradecer primeiramente esse convite. Eu fazendo uma introdução ao Jornal Marco, eu gostaria de lembrar que ele tem 44 anos, né? Ele surgiu em 1972, um ano depois da criação da Faculdade de Comunicação, e os alunos da primeira turma de jornalismo e da terceira turma criaram o Marco com este nome, porque o Marco foi um marco na vida deles. Fazer um jornal pela primeira vez e distribuí-lo na redondeza da PUC era um marco para eles. Então, por isso que se chama Marco, é um nome curioso, né? O Marco é também, talvez, ele ou melhor, ele é certamente o jornal laboratório mais antigo de Minas Gerais e um dos mais antigos do Brasil. Então, ele tem uma história de êxito por esse tempo em que ele vem sendo editado, pelas 325 edições já foram feitas até hoje, e também, pelos três aspectos que eu destacaria. Primeiro, essa formação de jornalistas competentes, éticos, que sabem apurar muito bem, redigir muito bem, fotografar também. E um segundo aspecto, ele tem sido um porta-voz da comunidade vizinha à PUC. Moradores Dom Cabral, do Coração Eucarístico, reconhecem o Marco como um jornal seu, que conta suas reivindicações, suas conquistas, seus conflitos também. A comunidade ela não é um todo harmônico, muitas vezes ela tem conflitos também. Então, ele é conhecido. O Marco não tem um problema que alguns jornais brasileiros enfrentam hoje, que é a questão do público, a concorrência exagerada. O Marco ele é lido, ele é distribuído de casa em casa. Então, isso é muito interessante, e isso enriquece muito também tanto o aprendizado como a possibilidade do Marco ele circular e dele ter pautas muito vivas, histórias muito interessantes para contar. Um segundo aspecto é essa formação dos estudantes, e um terceiro, ele também circula entre os editores de jornais em Belo Horizonte, e muitas vezes algumas pautas do Marco se tornam pautas da imprensa de Belo Horizonte. Então, ele também serve a cidade de Belo Horizonte. Então, inicialmente, eu queria destacar esses três aspectos dele, e que é um trabalho intenso e apaixonante também. E para nós, professores, a gente vai se renovando enquanto jornalista a cada semana também. Você pode também, talvez, me fazer mais alguma questão, e a professora Maura também vai me complementando. Perfeito. Sobre a história do jornal, ele nasceu no ano de 1972, no momento em que o Brasil ainda vivia sob a ditadura. O regime militar, que terminou, enfim, em 88, com a Constituição Federal de 88. Os jornalistas e alunos daquela época relatam alguma passagem especial, alguma característica especial que era do jornal daquela época, como foi atravessar aquela época e como foi, finalmente, caminhar com o Brasil pela distensão, a abertura e a redemocratização? O que se comenta dessas turmas anteriores de jornalismo é que havia um medo de falar as coisas, de relatar, de narrar. Né? Certamente, eu não estava exatamente nesse momento no Marco, mas certamente a redação
ela tinha algum tipo de autocensura que era uma forma de sobrevivência. Por outro lado, e isso eu pude constatar, lendo o Marco tempos depois, que o fato de os movimentos sociais as suas ações eram intensificadas naquela época. E no Dom Cabral havia muito militante. E havia mobilizações de esquerda nessa época. Então, o jornal ele cobria muita coisa como resistência ao governo militar. Então, muita reunião era feita, havia também muitos trabalhos da igreja, de outras entidades, ONGs, etc., nos bairros, em termos de batalhar por uma vida comunitária, por uma vida melhor. O Dom Cabral, por exemplo, ele foi se construindo, se formando a comunidade a partir dessas lutas. E até hoje, Rogério, eles conservam esse espírito de comunidade, de todos os bairros vizinhos à PUC, é talvez o que mantém ainda. Então, essa resistência e que o Marco cobriu, ela está presente na história atual do Dom Cabral. Forma de composição da equipe, como essa seleção acontece? Então, o Marco, ele não é um jornal exatamente da PUC, ele é patrocinado pela PUC, mas ele é do curso de jornalismo. Ele é composto por 4 professores orientadores, 10 monitores, ele tem uma sucursal, né, no Campo São Gabriel, e qualquer repórter do 1º ao 8º períodos pode escrever no jornal. Para além dessa estrutura, eu queria também comentar um aspecto que eu não cheguei a falar anteriormente, que é a função social do jornal. Eu acho que é muito interessante, hoje tem um debate na imprensa, até que ponto a imprensa brasileira, hoje, principalmente a grande imprensa, ela cobre assuntos de interesse de uma parcela da sociedade, socialmente mais reconhecida, e deixa uma outra parcela sem ter voz junto aos meios de comunicação e sem tematizar questões que são muito importantes. No Marco, a gente faz esse movimento de dar enfoques inovadores, colocar em questão temáticas que são relevantes para toda a sociedade, e temos tido também muito sucesso e também muito aprendizado para todos nós da equipe, no sentido como que o jornal ele pode exercer um papel interessante socialmente. Então, nós temos exemplos de matérias como havia uma árvore que foi podada na Praça Chuí, no bairro Alto dos Pinheiros, pertinho da PUC. Os moradores estavam muito tristonhos e a árvore foi podada por funcionários da prefeitura e reclamando, etc. Ouvimos esses moradores e também a prefeitura. A prefeitura, então, informou que essa árvore estava toda comprometida. Cupim, ela podia cair a qualquer momento em cima de telhado, etc. Fizemos essa matéria e os moradores puderam ver que a questão também do saudosismo também tem hora que você tem que renovar seu sentimento também, pela sua história. Não era possível manter aquela árvore. E a prefeitura se comprometeu também a plantar uma outra, né? Então, você vê que o jornal, ele pode, numa comunidade, instaurar um debate, ele pode servir, sua função muito clara, social muito clara. Então, isso é muito interessante e um papel de um jornal laboratório é relevante para a sociedade. Vamos voltar a fazer questões para a professora Ana Maria de Oliveira, mas eu queria agora ouvir o depoimento da professora Maura Eustáquia sobre a experiência dela na redação do Jornal Marco e já uma primeira reflexão sobre a linha editorial seguida pelo jornal. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui na Academia Mineira de Letras. E uma honra muito grande também falar do Marco, que se transformou numa paixão. Eu sou novata no Marco. Eu tenho nem um ano ainda de trabalho como subeditora do Marco, mas eu falo que é uma febre aquilo. Te pega pelo pé e quando você vê, você está dando corpo, alma e mais alguma coisa, porque o jornal ele nos cativa, ele captura a nossa capacidade de trabalho, nossa inteligência, nossa afetividade. E eu queria destacar esse papel social que a Ana falou, que a gente tem cuidado muito de trabalhar daquilo que eu costumo chamar de fissuras da grande imprensa.
aquilo que a grande imprensa deixa de lado, ou por conveniência política, ou por conveniência econômica, não interessa, deixa de lado, não inclui nas suas pautas, nós procuramos incluir, para fazer jus a uma coisa que eu reputo da maior importância, que é a total liberdade que a reitoria da PUC nos dá para trabalhar. O jornal não tem menor restrição a nenhum assunto, nada. Nunca recebemos, né, de parte da diretoria da escola ou da universidade, qualquer restrição, nada. Então, se a gente tem liberdade, e a imprensa clama tanto por liberdade de expressão, a gente procura exercitar essa liberdade com o maior nível de responsabilidade também. E, nesse sentido, é que nós procuramos pautar aquilo que é de interesse coletivo, interesse geral, e que a grande imprensa, por razões dela, deixa de lado. Agora, por exemplo, nós estamos querendo falar dessas inovações que aconteceram na legislação nacional, Código Penal, Código Civil, e que os próprios advogados não estão entendendo bem. Então, é uma chance do Marco entrar e explicar isso para a comunidade em geral, e até porque o cidadão não pode argumentar em defesa de si mesmo, que ignora a lei, né? E a gente precisa também prestar esse tipo de trabalho, que é utilidade pública, né? Agora, quanto à linha editorial do Marco, é aquilo que a Ana já falou. Qual que é a nossa referência? É trabalhar um jornalismo ético, verdadeiro, responsável e coerente. Um jornalismo que procura, que mesmo sabendo que a verdade é uma utopia, está sempre atrás dela, está sempre a persegui-la. Por quê? Porque nós somos um jornal-escola. Então, nós queremos formar jornalistas que tenham uma visão da sua profissão digna, que é o que eu acho que anda faltando hoje, né? Hoje não se apura, acha-se e escreve-se. Não se aprofunda, porque tá bom, é raso, né? Então, nós queremos que os nossos jornalistas, que ali estão sendo formados, cheguem no mercado com uma visão diferenciada, uma visão que honre o curso que eles fizeram e que dê a eles satisfação profissional e pessoal, de ser um ser humano vertical e não essa coisa medíocre, conformada com o que está aí. Né? Ao contrário, nós queremos que eles sejam, nas redações onde forem, foco de mudança. É uma utopia, mas a gente vive de utopia para construir coisas boas. Não é? Que diferenciais é possível perceber claramente no aluno que passa pela experiência do Marco? Eu acho que os alunos é que deviam falar mais sobre isso. Mas a gente observa que eles vão, à medida que vão trabalhando, que vão tendo que lutar até para a sua matéria sair. Essa é a grande briga, né, que a gente tem nas redações de jornais, lá também ocorre. Então, à medida que eles sabem, por exemplo, que o grande argumento para a matéria ser publicada é a consistência e a relevância, a consistência e também um bom texto. Nada como um bom texto, né? Inclusive, a gente tem experiências muito interessantes, por exemplo. Por isso que eu fico apaixonado pelo Marco. Às vezes, na reunião de pauta, eu sou muito briguenta, né? Então eu falo assim, não, isso aqui não vai dar nada, isso aqui é uma porcaria, gente. Assuntinho michuruco, mequetrefe e tal, não sei o quê. Mas, como nós somos uma democracia, a opinião da maioria prevalece, o assunto é pautado. E eu tenho a maior surpresa de ver que aquele assunto que, à primeira vista, parecia mequetrefe, foi trabalhado no enfoque, num nível de profundidade e no nível de contextualização que ele emerge dessa aparente insignificância para um campo muito interessante. Então, é isso que os meninos aprendem, é que não existe pauta desprezível, né? Não existe assunto que possa ser deixado de lado.
dependendo da sua capacidade de olhar para ele com olhos diferenciados. Então, eu acho que os nossos alunos que passam por lá aprendem isso, a olhar de uma maneira diferente o comum. Olhar o mundo que rodeia e que parece que é sempre igual, de um modo diferenciado, buscando o que ele tem que o destaca do resto. Eu acho isso um ganho para o jornalismo. Ana Maria, é possível identificar diferenças entre as gerações de estudantes que passaram pelo Marco? Acho que naturalmente sim, né, Rogério? E eu penso que a sua geração, por exemplo, era uma geração que tinha mais o costume de ir mais à biblioteca, havia menos recursos tecnológicos, então ela buscava mais subsídios, mais elementos em livros, em revistas. Hoje, por causa do alto desenvolvimento tecnológico, há um excesso de informações que às vezes até nos complica a própria nova geração e também até aos professores, porque nós temos que também acompanhar intensamente o que está acontecendo, né? Agora, acho que esse desenvolvimento tecnológico também nos traz recursos muito interessantes, a instantaneidade da informação. Então, nós conseguimos falar, às vezes, localizar a fonte de informação através do WhatsApp, do Facebook, com muita facilidade. E nesse sentido, eu acho que também os novos alunos de jornalismo, eles têm tido a oportunidade, hoje na escola, de terem contato com várias pessoas importantes na sociedade brasileira. Estiveram recentemente na faculdade, foram entrevistados por eles. A cineasta Ana Mulayer, do filme Que Horas Ela Volta, o rapper Flávio Renegado, o padre Lancelotti, de São Paulo, que faz um trabalho belíssimo na área de direitos humanos. Então, também essa potencialidade dos novos tempos, eu acho que ela é muito interessante para os alunos. Eu acho que comparação, em geral, ela é indevida, mas eu acho que é uma geração que ela cresceu com as modernas tecnologias, e isso deve ser levado em conta e potencializado, sem se esquecer da leitura, que ela é muito importante também, ainda mais para a redação de texto, né? Aproveitando o ensejo da reflexão da professora Ana Maria sobre a chegada de novas tecnologias à produção jornalística, eu queria também pedir à professora Maura Eustáquia que falasse sobre isso, sobre a relação entre mídias, redes sociais, tecnologias e a produção do jornalismo hoje, e ainda queria também ouvi-la sobre as muitas críticas que a chamada grande imprensa brasileira tem recebido por não conseguir expressar-se na pluralidade desejada de uma sociedade, para representar uma sociedade tão complexa como a brasileira. Pois é, eu fiquei muito preocupada com isso quando uma líder da instituição que representa os donos de jornal no Brasil, numa conferência no México, disse o seguinte: no Brasil, os partidos de oposição são medíocres, não sabem fazer oposição ao governo. Então, nós, a grande imprensa, vamos assumir esse papel. Olha, se você de antemão se posiciona como o crítico do governo, fazendo o papel da oposição, você, de antemão, abdica da principal característica da imprensa, que deve ser a imparcialidade, né? Ser imparcial é difícil, mas o máximo possível de imparcialidade deve ser perseguido, em respeito à inteligência do leitor. O que eu acho que está acontecendo hoje é que a imprensa, do modo geral, e aí a mídia totalmente no seu conjunto, o jornal impresso, a revista, a rádio e televisão, eles desprezam a inteligência do leitor e depois se queixam que não tem audiência ou que perdem leitores. A mídia impressa se queixa muito da perda de leitores. Mas eu te pergunto, com a instantaneidade da internet e das mídias virtuais, grátis, o leitor busca, na mídia impressa, o diferente.
o aprofundamento, um questionamento mais inteligente, né? Mais informações, mais conhecimentos. E não acha. Acha uma reprodução do que a internet já veiculou 2 dias antes, né? Com muita antecedência. Então, ele se desanima de ler. No Marco, nós temos procurado fazer o contrário. Então, por exemplo, nós temos uma matéria sobre os imigrantes, esses que são obrigados a imigrar, né? Então, a gente fez um box explicando os termos que estavam sendo usados. O que é migração, imigração, as correntes migratórias, para onde vão, quais são as causas desses fluxos migratórios, para que o leitor tenha referenciais que o levem a entender melhor o que está sendo escrito. E nós fomos fundo na questão. Nós temos uma matéria sobre ocupações em Belo Horizonte, que eu, principalmente, fiquei emocionalmente até envolvida. Porque ocupações são muito mal vistas. Esses malandros que estão aí, esses atores vagabundos, esses bandidos que estão ocupando terreno dos outros. Será que é isso mesmo? Então, nossos alunos foram lá, conviveram com os ocupantes e viram que são famílias paupérrimas, espoliadas, que não têm voz, que não têm vez, que trabalham e ainda têm que conviver com o crime, porque, sim, convivem com o crime lá. Mas a maior parte deles fazem parte de famílias. Então, a mídia, a grande mídia, ela se afastou do interesse pelas coisas reais da vida e fica militando politicamente. Eu acho que eu não tenho nada contra um jornal ser de direita, de esquerda, de centro, desde que ele tenha o cuidado ético de se posicionar, como faz, por exemplo, a Carta Capital, né? Como faz, por exemplo, o New York Times, que diz, minha posição é essa. Então, quando você lê minhas notícias, minhas reportagens, relativize. Isso é ético. Então, nesse sentido, eu acho que as queixas da grande imprensa não têm razão de ser. E essa história de que vamos acabar porque aí está a internet com os jornais virtuais, com suas publicações em tempo real, isso é uma balela, na minha opinião. Porque quando surgiu o rádio, o jornal impresso achou que ia acabar. Os dois acharam que ia morrer com a televisão e sobreviveram. Por quê? Porque eles entenderam, cada um, naquele momento lá na história, qual era o seu espaço. O que está faltando agora é a grande mídia impressa reconhecer o seu papel e dar conta dele. Não é repetir o virtual, é ir muito mais longe do que eles são capazes de ir. A gente aprende, no primeiro período de jornalismo, que o tempo você não estica, mas o espaço, sim. Então, por que os jornais não aprofundam essas temáticas sociais que estão aí? Para servir até de material na escola. E o professor, usando na escola os jornais impressos, as revistas, cria um novo público, renova o público para esses veículos. Então, eu acho que eles têm espaço, eles não vão morrer, se entenderem que o seu papel informativo mudou. Eles não têm mais esse caráter informativo, mas têm um caráter de formação, de aprofundamento, de interpretação, de opinião esclarecida, né? Tudo isso que ajuda o cidadão a expandir seu conhecimento e dar conta de ler realidade. Porque o que está faltando ao cidadão hoje é ferramentas para ler a realidade e entendê-la. Por isso que nós temos esse fenômeno horroroso do Congresso Nacional nos envergonhar, porque os cidadãos não deram conta de fazer uma leitura dos políticos, das propostas políticas, e votar numa coisa que ele quer, e não naquele que te deu dentadura, uma cadeira de rodas, e coisas do gênero. Então, acho que esse é o papel do impresso hoje. E do rádio, dos virtuais e da própria televisão, é instantaneidade, é aqui agora. Aconteceu isso, o jogador do Galo machucou, quebrou a perna, não sei o quê. Isso está dado. O jornal amanhã vai dizer, olha, é grave ou não é?
esse tipo de fratura tem tais e tais implicações futuras. Ouvir especialistas, mostrar. Isso pode acontecer com o cidadão na sua vida particular. Como é que ele deve agir? Então, ele tem que estar atento ao e daí? Quais são as consequências de? Então, ele complementa. Mas quando ele se repete, o cara não quer saber mais, não, já sabe tudo. Né? Já viu em câmera lenta, a televisão já mostrou a fratura exposta. Ai, que horror, mas já mostrou. Né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento, para mim, apaixonante, porque exige que todos nós, comunicadores sociais, paremos, pensemos e tiremos algumas conclusões interessantes sobre o que fazer de todo esse aparato que existe e que está vivendo um impasse. Então, é um momento para essa nova geração que está aí, quebrar a cabeça e achar novos caminhos. E eu tenho muita esperança, eu acredito muito neles, que esses novos caminhos sejam extremamente inteligentes, extremamente cidadãos, vamos dizer assim. Caminhos que levem ao aperfeiçoamento da sociedade e do indivíduo. Aproveitando o ensejo do que a professora Maura terminou de falar agora, dos novos caminhos, eu queria fazer uma última pergunta para a professora Ana Maria e depois uma última para a professora Maura, antes de ouvir os alunos, sobre esses novos caminhos da produção de informação e da produção de discurso na sociedade brasileira hoje, que acompanha tendências mundiais. Hoje, de casa, do seu trabalho, o jovem, o trabalhador pode produzir um blog, pode organizar um site, pode, enfim, integrar-se num coletivo de produção de notícias. Há formas alternativas, diferentes, surpreendentes de fazer comunicação e de veicular discursos. Hoje, o mundo da mídia não é apenas o mundo das corporações. Há caminhos alternativos, alguns ainda considerados marginais, mas muito criativos, ousados, diferentes, que surpreendem. Como é que a senhora vê essa novidade, professora Ana Maria? Nós vamos entrar um pouco nessa onda a partir do ano que vem, quando a gente criar o Marco Online. Ele está em processo de construção e nós vamos ter, então, um veículo na internet com o potencial de trazer informações diárias atualizadas, né? Porque o Marco é um jornal mensal. Então, nós também estamos nesse patamar, também querendo nos adequar a esse novo formato. Agora, eu penso que a imprensa brasileira, ela que nós todos respeitamos e fazíamos parte dela, acreditando muito no papel da imprensa, ela entrou em alguns desafios que parece que a gente consegue, num jornal laboratório, fazer algumas propostas que poderiam trazer alguma renovação para a imprensa como um todo. Por exemplo, ainda que os blogs, o Facebook possam nos servir como fonte, Rogério, eu penso que eles não são um meio de comunicação em si mesmo. Existe uma diferença entre o blog em nível pessoal que você faça, ou social, e o material jornalístico. Então, isso é muito tratado no jornal laboratório. Apurar para um blog é uma coisa, apurar para um veículo jornalístico é outra. Então, não há dúvidas, eu não tenho essa dúvida mais de que as novas tecnologias, os novos veículos, eles podem nos servir como fonte de informação indireta. Mas o trabalho jornalístico, seja ele no século passado, nesse século, no próximo, ele sempre vai depender de uma boa apuração, no estilo jornalístico, baseada na pluralidade de fontes, de versões, e também num bom texto, seja ele para TV, para rádio, etc. Então, não há nenhuma contradição. Agora, não podemos, com as novas tecnologias, mas não podemos nos esquecer que a função principal da imprensa, como a Maura tratou, é formar opinião pública. Por esse motivo, não é qualquer blog feito por qualquer objetivo que vai representar um trabalho jornalístico. Então, eu acho que essa é uma tendência que... Então, isso nos mostra o seguinte, que a imprensa ela tem que continuar trabalhando com boas apurações, com bons textos, essa é a marca da imprensa. Agora,
O Marco, ele tem uma coisa interessante, que a gente dá boas notícias. Falam que nós, jornalistas, enfocamos muito as notícias negativas, etc. O Marco tem muito boa notícia para dar e ele se esmera. O DCE, o Diretório Central dos Estudantes, ficou fechado muito tempo na PUC. E houve disputas em nível político entre os estudantes. Ele foi reaberto, nós acompanhamos toda a abertura, reinauguração, e para que uma juíza desse uma liminar para a realização de eleições, a matéria do Marco foi fundamental. Nós ficamos muito satisfeitos de cumprir esse papel, né? Nós também lembramos que o jornalista ele pode contar histórias. Nós contamos histórias sobre a Vila São Vicente, que é uma vila incrustada perto do bairro Padre Eustáquio. Lendas urbanas muito interessantes, história de que lá tem muitos gêmeos, porque o Ribeirão Arrudas tinha dois braços, um foi fechado, um foi tamponado por causa da construção da Via Expressa, e de lá para cá já nasceram 16 pares de gêmeos. Quer dizer, o jornalista ele tem que contar histórias, a sociedade está aí para isso. Então, eu acho que essa é uma prática que ela renova o tempo todo. Né? Então, nos faz acreditar cada vez mais no papel da imprensa, com as modernas tecnologias, mas sem nos esquecer, função principal é formar a opinião pública, e outra coisa, apurar e redigir ao estilo jornalístico com todas as suas exigências. Muito bem, professora Maura, uma última questão. Nos últimos tempos, houve um crescimento de expressões de intolerância, ódio na sociedade brasileira e de uma baixa tolerância às diferenças. Que tipo de contribuição o bom jornalismo pode dar para que a sociedade passe por isso e saia no futuro mais forte, mas mais generosa, mais compreensiva, mais aberta à convivência plural? Bom, a primeira coisa é remover a ignorância, porque todo preconceito, toda intolerância advém do desconhecimento, da ignorância. Né? Meu pai dizia que a ignorância é o maior peso que a Terra carrega, e eu concordo com ele em gênero e grau. Por quê? Toda vez que a pessoa remove de si mesma o desconhecimento, ela perde o medo do outro. Porque o preconceito e a intolerância, no fundo, são expressões de medo do outro. O outro que é diferente de mim, o outro que eu não sei bem como é que é a dele, né? Então, eu acho que o jornalismo é fundamental, porque ele tem esse papel de levar conhecimento. E é interessante eu ouvir certos depoimentos. Eu dou aula no primeiro período, em todos os primeiros períodos de publicidade e de jornalismo. E alguns alunos que vêm lá do colégio, né, às vezes chegam e falam assim: "Uai, professora, e eu que achava que esse negócio de nome social era uma grande bobagem." Foi um depoimento do menino essa semana, porque nós estamos fazendo uma pesquisa sobre as minorias políticas e como elas comparecem nas mídias. Eles estão fazendo um trabalho sobre isso. Ele falando: mas o nome social é uma coisa importante. E eu já chamei, ele falou, eu já chamei um colega meu da escola de bichinha, porque ele escolheu se chamar Nádia. Aí ele falou: "Não, como eu era ignorante." Eu adorei isso, sabe? Porque quando você remove, né, essa camada horrorosa, você vê que a essência está lá, só esperando ser tocada para se manifestar, que é a bondade inerente do ser humano. Eu acho que o ser humano, ele é bom. Eu não quero repetir o Rousseau, né, que a sociedade corrompe, mas, na verdade, é isso mesmo. É a cultura que está embrutecendo as pessoas. Eu fico chocada, talvez porque eu sou de uma geração muito mais antiga, então, com essa falta de gentileza. A falta de gentileza é uma coisa brutal na nossa sociedade, né? E eu acho que é isso que gera preconceito, intolerância. Eu não consigo ver no outro alguém por quem eu sinto um nível X de empatia. Eu não consigo me colocar no lugar do outro. Então, eu não suporto ele. E
A imprensa tem um papel enorme. Eu acho que isso foi criado por ela. Grande parte do ódio que graça por aí foi estimulado por um jornalismo irresponsável. E eu acho que agora cabe a esse jornalismo irresponsável parar a pensar e fazer o para casa ao contrário. Destruir todo esse negativismo que ele colocou no coração das pessoas. E que, em vez de levá-las a um futuro melhor, está tornando-as infelizes. Porque o que me impressiona hoje é que as pessoas têm uma dificuldade para a felicidade. Eu fui outro dia numa festa de jovens. Eu fiz direito tem pouco tempo, então os meus colegas acham que eu tenho a idade deles. Eu posso ser avó, mas eles me convidam para as festas deles e eu vou. E eles ficam impressionados porque eu não bebo nada. Não que eu não goste de beber, de vez em quando eu gosto, mas eu vou para a festa e não bebo nada, que eu vou dirigir. E eles falam, mas, professora, mas você é tão alegre, não bebe? Eu falei, mas minha alegria não depende do álcool. E eu fico na esperança de que a deles também não dependa. E eu fico muito impressionada porque o povo bebe horrores. Eu não sei se bebe horrores da minha concepção, porque eu não bebo, então eu acho que tudo é muito, né? E é preciso relativizar, mas eu quero um dia que a juventude se expresse em alegria sem precisar de nenhum coadjuvante. Que isso seja depois só para comemorar. Vamos beber para comemorar, não para ficar alegre. Eu acho que a alegria tem que nascer na alma. E esse nascimento, esse renascimento da alegria do brasileiro, porque nós somos muito alegres, né? Embora nossas letras de música falem muito mais de tristeza e de saudade, nós somos alegres. Eu já fiz uma matéria sobre isso. Você lembrei agora. Então, jornalista, é assim, cheio de reverências próprias. Né? Então, veja só. Eu espero mesmo que a imprensa contribua para o resgate da felicidade a qual nós temos direito. Né? Que é até um preceito cristão. Eu não sou beata, não, mas eu acho que Deus, quando nos criou para ser felizes. Porque senão ele ia ser muito sádico. Nos bota aqui para trabalhar, dar duro e ser infeliz. Não, ele nos criou para a felicidade. Eu acho que nós precisamos, todos, a imprensa, principalmente, resgatar o sentido da felicidade, que nós só vamos encontrar numa convivência de harmonia, de complementariedade, de compreensão e de amor ao próximo. Nossa, fiquei tão religiosa. Muito bom, excelentes depoimentos. Eu queria perguntar se alguma das duas professoras quer fazer alguma outra consideração. Agradecer o convite novamente e gostaríamos que os alunos que compõem o marco dessem seus depoimentos agora. Pode ser, gente? Mas deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Maura. Sabe o que é? É que o marco é aberto também aos alunos de cinema e de publicidade e propaganda. Excelente. Por exemplo, né, nas duas últimas edições, uma que está terminando e outra que já saiu, nós instituímos a charge, um espaço para charge. E são os alunos de publicidade que estão dando conta disso. Hoje eu recebi uma charge ótima, viu? E cumprível para casa. E veja, e os meninos de cinema estão fazendo críticas, e todos os cursos também podem contribuir com crônicas, para a gente resgatar o gosto pela literatura. Como é que está o uso da língua portuguesa? Pois é. No século XXI? Essa pergunta não tem nenhuma preconcepção sobre o uso da língua. É só uma vontade genuína de conhecer como ela se dá atualmente. Você sofre influência das mídias sociais, da internet? Olha, eu sou professora de comunicação e literatura, então você me botou no meu terreno. Eu acho que os meninos hoje têm alguns vícios de linguagem contra os quais a gente luta bravamente. Por exemplo, eles caçaram o mandato do verbo ter. Hoje ninguém tem nada, todo mundo possui. E eu fico impressionada, eu acho que eu vou escrever um artigo sobre o verbo possuir, porque é uma coisa, eu falo, gente, mas possuir é completamente diferente de ter. Vocês querem possuir agora, ficar, não é isso. A gente precisa ter.
carteira é mais suave, menos comprometido de agarrar e guardar para si, particularizar, não é? E também tem o vício do onde. Eu já colecionei uma vez 45 significados para o onde, nos trabalhos dos meus alunos. Então, quando eu chego agora na sala de aula, eu falo, olha, vocês estão proibidos de usar dois verbos. De usar o verbo possuir e de usar onde. Só pode usar onde no significado que ele tem, que é o lugar em que. Fora isso, eu tiro 5 pontos. Porque aluno, a gente sabe, né? O que dói é o bolso da nota. Sem isso, ninguém liga. Então, eu vou para o caminho do bolso. Depois eu posso ir suavizando. Mas eu acho que eles são muito criativos. O que falta é digerir muitas coisas. Ontem mesmo eu estava corrigindo, eu dou jornalismo investigativo, e os meninos estavam fazendo reportagens longas. E eu vi que é uma pressa de dizer sem buscar a precisão no dizer. E eu sou chata. Então, eu acho que tem verbos para tudo. Os mais adequados, os mais ou menos e os inadequados. Então, é isso que está faltando. É um rigor pessoal com a precisão do termo. E aí é hora da gente mandar ler quem? Machado de Assis, né? O Graciliano Ramos. E o Graciliano Ramos, que tenta mudar com sinônimo o que ele escreve. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, é por aí. Eu acho que é isso. Mas eu tenho muita fé neles, porque, embora as mídias comecem a caçar palavras, né? E comecem a levá-los a inventar palavras, eu acho que a maioria tem consciência de que está inventando e que isso tem um espaço específico que não extrapola para o texto mais cuidado. Perfeito. Muito obrigado, Maura. Muito obrigado, Ana Maria. Eu queria propor o seguinte, as duas professoras continuam aqui, a gente coloca mais cadeiras aqui, mais 2 cadeiras. Eu queria, de fato, convidá-los a falar da experiência de vocês, porque para nós que temos a função de gerar história, de fazer memória, de gerar um documento, né? Para nós essa oportunidade é muito rica, né? É mais rica até do que se esse auditório tivesse absolutamente repleto, porque o documento ele vai poder ser consultado sempre pelos pesquisadores que aqui vierem. Essa casa tem uma biblioteca valiosa, preciosa, mas é uma biblioteca de papel, não é? Agora a gente está atualizando a forma de armazenar e preservar a informação aqui, né? Desde que eu cheguei aqui, a gente já gravou mais de 20 conferências, né? Eu assumi essa função de coordenador das atividades culturais em agosto, então de lá para cá, por aqui já passaram as professoras Márcia Moraes falando sobre esse Grande Sertão, Ivete Walde falando sobre Angústia de Graciliano Ramos, o professor Aldemaro Taranto falando sobre Murilo Rubião, a professora Luciana Pimenta também da PUC falando sobre Manuel de Barros, o professor Alexandre Veloso de Abreu falando sobre Sagarana, enfim, então tudo isso está guardado e vai servir de pesquisa, né? Futura. Por isso que eu queria convidá-los, queria pedir que viessem pelo menos 2 para começar. Pode ser assim, gente? Vocês vão estar gerando um documento para o futuro. Sugeriria que viessem todos e nossos professores ficássemos atrás. Pode ser? Não, pode ser. Bom, você vai acrescentando. Tá ótimo. Então, bem-vindas. Obrigada. Eu queria conversar primeiro com uma e depois com outra, no modelo seguido anteriormente. Queria que você se apresentasse, falasse o seu nome, o período que você cursa atualmente e já falasse um pouco da sua experiência como integrante da equipe do Marco. Bom, meu nome é Florence Beschneider, eu estou no 7º período de jornalismo. Lá no Marco eu entrei como monitora de fotografia, mas acaba que a gente trabalha com um pouco de tudo lá mesmo, e isso que é uma das coisas que eu acho interessante. Eu entrei no ano passado, agora vai fazer acho que uns 8 meses que eu estou lá, e nesses 8 meses eu aprendi muita coisa por não ficar só focada nessa questão da fotografia, de também aprender
e querer experienciar várias outras coisas, ver todos os outros estágios que eu fiz, nenhum tinham essa questão do impresso. Porque quando você entra no curso, todo mundo falando, o impresso está decadente, para que você vai querer fazer estágio num jornal impresso? Não, isso não vai para frente. Só que eu fui pela fotografia e eu vi que se você não tem um texto bom, se você não sabe escrever, você não é jornalista em nenhum tipo de veículo. Seja na TV, seja no rádio, seja na internet. Você tem que saber escrever bem. E o impresso te dá essa base para você escrever e ir para as outras plataformas. E aí, com isso, eu fui aprendendo outras coisas também. O que a Maura falou dessa questão do Marco querer pautar coisas diferentes. E dali a gente sair jornalistas com um pensamento diferente, de não ficar na mesmice. A gente, por exemplo, eu propus para elas, vamos fazer uma matéria sobre Mariana, 1 ano de Mariana. Aí a Maura falou, mas o que você vai falar de diferente? Eu quero uma coisa diferente, não quero uma coisa de que todo mundo já está falando da tragédia, que morreram tantas pessoas, que nada se resolveu, eu quero uma temática diferente, o que você vai falar? E aí isso instiga, eu liguei para pessoas que estiveram lá, para conversar, para saber como que está lá, porque a gente que está aqui de longe não consegue entender. E aí isso vai criando na gente essa questão de ser mais humanos, um jornalista mais humano. Eu acho que a criação do Marco, para mim, foi muito isso, assim, de me entender como parte de uma sociedade e que o meu papel na sociedade como jornalista afeta os outros também. Que o que eu escrever ali, quem vai ler e vai entender de um jeito que vai afetar a vida dele de tal maneira e que isso pode levar num fluxo, numa bola de neve gigante. Então, e outra coisa que eu também gosto muito, e tenho orgulho de falar que eu fiz estágio no Marco, é que eu falo assim, quando a gente foi passar nas salas para falar que a vaga de monitoria estava aberta, eu frisei muito nisso, que as pessoas hoje em dia reclamam que a mídia é sensacionalista, a mídia é manipuladora, mas as pessoas buscam só um canal para se informar. Elas ligam na TV, num canal, e não zapiam os outros, não leem outros jornais. E o Marco é um jornal diferente, que ele tá acesso online para todos, e na comunidade ele tem muitos exemplares, que você tem uma outra visão de uma outra matéria ali. Que não seria a visão que todo mundo falaria que é uma visão manipuladora. A gente tenta refletir e ir mais a fundo das matérias. E eu acho assim, que eu fico muito orgulhosa, eu fico muito triste de estar saindo do Marco agora, mas eu acho que eu aprendi muito, assim, é muito bom ter a Ana Maria e a Maura como orientadoras lá, porque elas instigam a gente sempre ao melhor. Quando a matéria está ruim, elas falam, não, você pode melhorar, faz melhor, vai de novo. Porque a gente fica achando que a gente já sabe tudo, que a gente sabe escrever melhor, mas sempre vai ter uma coisinha para consertar e eu agradeço muito a elas. Queria também esse espaço aqui para agradecer elas. Muito bom. Muito obrigado, Flora, né? Uhum. Queria agora ouvir, como é que é seu nome? Júlia. Ouvir a Júlia, para que ela fizesse também o seu depoimento, contasse a sua experiência no Jornal Marco. Seu nome todo, período. Tá. Meu nome é Júlia Star Guignoni, eu sou do 4º período de jornalismo e estou estagiando no Marco há alguns meses. Vai fazer 6 meses. Bom, primeiro eu queria falar que eu possuo muito orgulho, brincadeira, Maura, eu tenho muito orgulho de estar estagiando no Marco. E está sendo uma experiência muito, muito construtiva para mim, assim. A minha primeira experiência com o jornal não foi no estágio. Eu escrevi uma matéria no primeiro período para o Jornal Marco e eu lembro de eu ligando para minha mãe falando, mãe, eu vou escrever no jornal que vai ser impresso. Aí ela, sério? Que jornal? Eu falei, o Jornal da PUC, lembra que eu falei? Aí ela, ai, que máximo. Eu falei, Aí quando saiu a impressão, eu levei para casa, e aí meu avô guardou a reportagem no porta-retrato. Estava horrível a reportagem. Hoje em dia, eu achei que eu escrevia bem, hoje não acho mais naquela época, né? E aí, é isso que eu acho legal do Marco, sabe? Porque você está no primeiro período e você tem a experiência
de ir lá escrever a matéria, de conversar com aquelas pessoas e de experimentar mesmo o que é ser um jornalista, sabe? E não adianta nada a gente estar na aula, a gente ver os professores falando e não experimentar de verdade o que é atuar naquela profissão, sabe? Então, eu senti de verdade que minha carreira no jornalismo não vai começar quando eu me formar. Minha carreira no jornalismo é agora. É a oportunidade que eu estou tendo de estagiar num jornal que não é um jornal só laboratório, é um jornal de verdade, porque a gente conversa com gente de verdade, a gente fala sobre assuntos de verdade, a gente trata de coisas que são delicadas e são importantes para a sociedade. Não é só porque a gente é aluno, que o que a gente está falando ali não é sério, sabe? E o que eu mais gosto do Marco é isso, é que ele dá oportunidade para a gente ter voz, para falar sobre que muita gente não está pensando, mas você pode mostrar seu ponto de vista. E a Ana Maria e a Maura dão muita liberdade para a gente construir a matéria do jeito que a gente quer. Elas sempre estão ali guiando, mas elas dão essa liberdade da gente fazer o que a gente acha importante. E eu não me imagino fazendo isso em outro estágio, porque, querendo ou não, hoje em dia as editorias de jornais impressos, como a Maura comentou anteriormente, elas são muito rígidas em relação a como você pode abordar as coisas. E no Marco a gente tem essa liberdade de expressar e tentar ser quem a gente quer. E acaba descobrindo muitas vezes que a gente não é quem a gente achava que era. Quando eu entrei, eu tinha uma visão bem diferente em relação a algumas coisas. Eu odiava fazer ligação, fazer entrevista, eu me sentia super desconfortável. Hoje em dia, quando o telefone toca, eu sou a primeira pessoa que quer atender, porque eu acho o máximo ter esse contato com as pessoas, sabe? Antes eu me sentia super desconfortável em fazer entrevista com alguém, porque eu achava que eu estava incomodando ela. E hoje em dia eu acho maravilhoso, e é a parte que eu mais gosto, até mais do que escrever. É o contato com a pessoa mesmo, você ir lá e ouvir o que ela tem a dizer para você. E eu não me imagino tendo uma experiência dessa em nenhum outro estágio que não seja o Marco. Então eu queria agradecer também a Maura e a Ana Maria por ter me dado essa oportunidade. A gente pode chamar mais 2 colegas aqui? Vem, Mari. Última chance, depois vocês vão sair do mar. Deixa eu levantar, gente. Obrigada. Muito obrigado, Flora. Muito obrigado, Júlia, pelos depoimentos. Muito interessantes. Nós estamos gerando um documento precioso aqui. Precioso. Eu gostaria também que, Mirna, que um de vocês viesse trazer de presente a última edição do Marco para o Rogério. Ela está no envelope. Um de vocês vem trazer, por favor, a última edição para o Rogério. Eu queria só partilhar com vocês que uma das situações inesquecíveis que eu vivi na minha vida como jornalista foi proporcionada pelo Marco. Quando eu era estudante, eu cismei que precisava entrevistar o jornalista brasileiro mais antigo em atividade até aquele momento, que era o jornalista Barbosa Lima Sobrinho, então presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Obrigado. Então, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que tinha naquela época 99 anos. Ele era um símbolo da liberdade de expressão, da luta pelo bom jornalismo, tinha sido anticandidato a vice-presidente da República na chapa de Ulisses Guimarães em 74, tinha sido signatário número 1 do movimento contra o presidente Collor também, de 1992, era uma grande personalidade. E eu tentei várias vezes entrevistá-la, a secretária dele no Rio sempre pedia para eu ligar daqui a 10 dias, e assim se passaram 4 meses, até que um dia eu já estava amigo dela, até que um dia ela falou assim: não, acho que você me venceu pelo cansaço, vem para cá, que ele vai te receber na casa dele no sábado, às 10 da manhã, para 40 minutos, não passa de 40 minutos. Então eu fui ao Rio entrevistar o Dr. Barbosa Lima Sobrinho pelo Marco, e cheguei na casa dele em Botafogo no horário combinado. Quando chamei uma colega minha de turma para fotografar, quando já tinha 40 minutos da nossa conversa, eu muito preocupado falei: doutor Barbosa, o nosso tempo já se esgotou. Ele falou: não, fica mais aí, vamos continuar conversando. Fiquei com ele umas 2 horas e meia por aí,
e ele toda hora se levantava da cadeira em que ele estava e ia pegar algum livro na biblioteca dele. E tinha livro do chão até o teto e tinha aquelas escadas de biblioteca. E ele escalava essas escadas aos 99 anos e eu lá em pânico, com medo de que pudesse acontecer alguma coisa grave. Mas não aconteceu nada grave, ele viveu até os 102 anos e a matéria foi publicada pelo Marco. E quando eu me filiei à ABI, tempos depois, no dossiê em que eu pedi a minha inscrição, eu coloquei a matéria do Marco, e o então presidente da ABI, na época, ficou muito sensibilizado e republicou a entrevista do jornal da ABI, anos depois, né? Então, é só uma pequena história. Queria agradecer muito aqui a equipe do Marco e as professoras, o presente das últimas edições. Muito obrigado. Vamos ouvir agora mais duas colegas. Então, por favor, seu nome, seu período. Meu nome é Karine Borges, eu estou no 5º período de jornalismo. Eu estou no Marco, vai fazer 1 ano, esse vai ser meu último mês, infelizmente, né? Eu brinco que no meio do ano, quando a gente foi conversar com os alunos dos outros períodos para chamar para monitoria, a gente sempre falou, gente, vocês não sabem o privilégio que é você chegar para conversar com alguma pessoa durante uma entrevista e a pessoa fala, nossa, eu conheço o Marco é muito bom, eu gosto de ler, eu gosto de receber, isso é muito bom. Esses dias a gente teve a visita do Luiz Henrique Angelovic, ele foi numa aula do 5º período, e a gente foi conversar com ele, e ele falou, nossa, eu adoro o Marco, eu não recebo o Marco, não sei porquê. A gente entrega para ele, só que não chega até as mãos dele, então a gente agora entrega direto, que a gente tem um mailing que a gente entrega, como a Ana Maria tinha dito, que a gente entrega para os diretores de jornais e tudo de Minas. E é muito bom a gente receber esse carinho de fora, sabe? Quando a gente chega e fala, nossa, eu sou monitora do Marco, eu gostaria de fazer uma entrevista com você, isso é muito bom. Eu tenho muito orgulho. E quando a gente recebeu esse convite por parte da academia, eu falei com a minha família, falei com todo mundo, nossa, a gente vai apresentar o Marco, e eu falei com eles que eu tenho um orgulho imenso de trabalhar nesse jornal. O meu maior dor agora é sair, porque por mim eu ficava lá para sempre. Porque, como já foi dito, a liberdade que a gente tem de escrever no Marco é impressionante. Eu fiz uma matéria que saiu no última edição do primeiro semestre, que foi sobre a representatividade do Papa diante as outras religiões. E eu conversei com um sheik, um rabino, e foi uma experiência muito boa mesmo, porque a gente... realmente, como a Maura disse, é a questão da ignorância, da gente não conhecer as outras coisas. E, a partir do Marco, a gente conheceu várias outras coisas. A gente acaba tendo um leque de conhecimento enorme por estar lá dentro. Tem matérias que eu não fiz, que foi alunos que fez, ou outros monitores que fizeram, e que quando a gente lê no final, antes do fechamento do jornal, que quando a gente lê, a gente acrescenta aquilo à nossa vida, ao nosso dia a dia, e o Marco tem esse poder. De tudo que a gente faz lá, a gente acrescenta não só a nossa profissão, não só como jornalista, mas a nossa vida. E isso é maravilhoso. Obrigado. Vamos lá. Então, meu nome é Mirna de Moura e tem 6 meses que eu saí do Marco, então eu vou falar como... eu sou do 7º período, um colega dessas maravilhosas aqui. Aí, eu saí do Marco e consegui uma vaga de estágio num outro jornal impresso de Belo Horizonte. Inclusive, o pessoal lá mandou um beijo para você hoje. E Estado de Minas. Eu não queria falar não, porque às vezes vou queimar um pouco o filme dele, mas tem que tomar cuidado, né? Tá tudo sendo filmado. Então, aí eu saí do Marco e fui trabalhar nesse jornal. E aí era um jornal, né? Agora um jornal de verdade, né? Assim, como é que as pessoas falam? Porque não é mais um jornalzinho, né? Direto você escuta falar assim, você trabalha naquele jornalzinho da PUC? Eu acho que uma ofensa quando fala é jornalzinho. Não, é no Jornal Marco, não é jornalzinho da PUC. Enfim.
Aí eu saí, comecei a trabalhar no estado de Minas. E aí eu comecei a ver que aquilo que eu tinha aprendido no Marco é muito diferente, assim. A experiência que eu tive no Marco, ela não se repete no jornal impresso, voltado para o dinheiro. Porque no Marco você pode focar no jornalismo, entendeu? Você está ali para escrever, você não está ali para ganhar dinheiro. E eu acho que isso muda totalmente o olhar para o jornalismo, assim. Você não põe dinheiro, você não capitaliza aquilo, sabe? E no jornal impresso, de grande circulação, eles estão olhando lucro, né? Então, o que você faz? Você faz notícia para vender. E aí, quando você muda o objetivo da matéria, você muda todos os meios, né? Você muda todos os caminhos que você poderia fazer para chegar até aquilo, você muda, né? Então, no Marco, por exemplo, a Ana Maria e a Mário sempre falaram assim, não, a matéria você tem que entrevistar a fonte pessoalmente. E aí, na época, a gente falava assim, pra que isso, né? Telefone, tão fácil, não sei o quê. Bom, enfim. Aí a gente ia lá e fazia pessoalmente. Hoje em dia, eu só faço a apuração pelo telefone. E aí você fala assim, e se a pessoa estiver mentindo pra mim? Entendeu? E se isso tudo que ela me falou não é verdade? Eu estou escrevendo aqui falando como se fosse verdade. Então, rola assim, embates éticos o tempo todo, entendeu? E aí, quando eu me vejo, às vezes, meio desesperançosa, assim, meio triste com o rumo do jornalismo, aí eu lembro do Marco, e eu falo assim, não, tá tudo bem, porque tem um jornalismo que é legal, tem um jornalismo que é bem feito, e tem um jornalismo que vale a pena ser feito. Eu acho que é isso, mais ou menos. Dois homens que estão aí, um ex e um atual. Muito obrigado, parabéns pelos depoimentos. Obrigado. Sucesso aí na sua nova experiência. Você está em qual editoria lá? Eu faço gerais. Eu tenho alguns amigos. Samuel. Quem? Ô Samuel, vem Samuel. Berta Magarum. Alessandra é afiliada de batismo. Porque a gente é colega de turma, só que ela batizou um mês antes de casar. Ela fui eu batizar. De batismo. Tudo bem? Obrigado. Muito bem, vamos prosseguir ouvindo a equipe do Jornal Marco. André. Vamos ouvir agora o André. Se apresente e fale um pouco da sua experiência. Meu nome é André Correia, eu acabei de me formar em jornalismo e eu estive durante 1 ano no Jornal Marco como monitor de fotografia, mas desde o primeiro período já pude participar, né, fazendo matérias, fiz umas 2 ou 3 reportagens antes mesmo de fazer estágio lá, e durante o estágio a gente participei de todo o processo, né? A gente apurava, saía para a rua, atendia as ligações, também fazia as ligações. Eu tirava as fotos, mas também a gente fazia matéria, editorial, ajudava na diagramação. Então isso era muito legal, porque ali no terceiro, quarto período, você podia fazer de tudo um pouco do jornal. Assim, sensacional, porque não tem comparação o que você vai fazer no jornalismo se você trabalhar numa grande empresa. Você vai fazer só uma das partes do jornal, né, da produção de todo o jornal. Você vai só produzir, ou você vai fazer a reportagem, ou a foto. Raramente você vai fazer mais de uma função. Lá você podia fazer de tudo e via seu trabalho ali, levado a 12 mil exemplares, ainda essa tiragem. Você pensava, você chega na faculdade, no primeiro período, e vê sua matéria vai ser levada para 12 mil pessoas, muito mais de 12 mil, mais de uma pessoa que lê o Marco. Ele é distribuído em toda a região, então assim, você vê que muita gente vai ler a sua matéria no primeiro período mesmo. E é muito legal também o contato. Eu vejo aqui pessoas que eu ajudei na época que eu estava como monitor e que estavam entrando na faculdade. É um ciclo, são as pessoas que vão aprendendo e ao mesmo tempo vão ensinando, e o ciclo vai se repetindo. Isso acho muito interessante. Eu não estive na época da Maura e da Ana Maria, eu estive na época do Fernando Lacerda, da Júnia, né, o João Carlos, eles foram meus primeiros tutores, né, nesse caso, e assim, uma experiência muito boa. Não tem uma descrição assim, de dizer como que era aquele dia a dia com pessoas tão experientes
e que tinham aquele prazer em ensinar também, tem esse prazer de ensinar o fazer do jornalismo para pessoas que acabaram de chegar na faculdade, muito novos, às vezes 18, 19 anos, e já trabalhando com gente grande, experiência de fotografar e entrevistar tanto pessoas da comunidade quanto pessoas importantes. Eu não tenho como esquecer das entrevistas que eu participei, que eu conheci o Amir Klink, né? Já conhecia a história, mas também pude conversar mais com o Rubinho do Vale, entre outras pessoas que a gente, né, sabe, está aí na mídia, mas que também fala com o Jornal Marco e fala com muito carinho. Pessoas que também estudaram, o Zé Maria Rabelo, também foi um dos que a gente entrevistou na época que eu estava lá. E também eu lembro, você falou da Vila São Vicente, não é? Daquele carroceiro que tinha um cavalo dentro de casa. A gente pôde revisitar essa história, eu e o Sérgio, a gente pôde ir lá recontar essa história. A minha participação no Marco, eu vou sempre lembrar dela, porque eu entrei na edição 300. Então, como todo número, né, é muito marcante, a gente revisitou. Eu pude ir na biblioteca da PUC para folhear todos. A gente passou por vários dos jornais e viu grande parte das matérias. Da primeira à 10ª edição, eu li praticamente, passei por elas para ver os assuntos, né? Assim como o Zé Milton, que está lá desde o começo, e os assuntos do Dom Cabral. Visitei as praças do Dom Cabral, a escola, ali para fazer essa retrospectiva na edição 300, que foi nessa época que a gente foi atrás do carroceiro, que não tinha mais o cavalo, mas está lá na mesma casa e continua sendo carroceiro. Ele só não coloca o cavalo dentro de casa, mas está lá ainda. Mas, assim, essas e várias outras histórias que não tem preço, porque o Marco é o primeiro jornal e talvez o único de muitos estudantes que não vão passar por outro jornal impresso, mas que pelo menos tiveram aquela experiência no Marco. Eu, no impresso, eu só passei também pelo Marco, mas, sem dúvida, é muito marcante, com o trocadilho. Olá, meu nome é Samuel Lima, eu estou no 4º período de jornalismo e minha função no Marco é diagramar o jornal junto com a Laura, nós somos diagramadores. Eu entrei agora, tô lá há pouco tempo, tem 4 meses eu acho. É interessante isso que ele falou, que no Marco a gente tem a opção de mexer com tudo, assim, dentro do jornal impresso. Isso é uma das coisas que mais tem me marcado, assim. Eu entrei como diagramador, mas a minha função não é só essa. Eu faço de tudo um pouco lá e exploro várias áreas. Então isso é o que mais tem me marcado no jornal. E é interessante que quando eu entrei no curso, eu entrei com o objetivo de escrever. Era uma coisa que eu gostava, assim. E era uma coisa foi uma coisa que me chamou a atenção para o jornalismo. E quando a gente entrou pro Marco, eu entrei como diagramador e eu achava que eu ia fazer só aquilo. Eu estava um pouco desanimado e tal. E logo a Ana Maria veio falando, não, gente, eu quero que todo mundo aqui faça uma matéria, pelo menos, nesse jornal. E aí eu tive a oportunidade de explorar isso, fora do que eu já fazia. Então foi muito bom, está sendo muito bom até agora. Eu espero que continue sempre assim. Obrigado. Alguém mais se apresenta? Vem, gente. Fique à vontade, gente. Aqui é um prazer ouvi-los. Não, gente. Pode ficar com vergonha, não. Jornalista e comunicador não pode ter acanhamento, não. Não pode ter vergonha, não, né, Mauro? É melhor arrepender de ter falado do que arrepender de não ter falado, hein? Muito bom, vamos lá. Gente, muito obrigado. Obrigado. Estou falando aqui que a maioria feminina é impressionante na equipe do jornal, hein? 4?
Ah, é? Verdade, a maioria é mulher. Olha só, estou tentando lembrar aqui do meu tempo, mas acho que era mais equilibrado. Muito bem, vamos lá. Então, boa noite, meu Boa nome é noite. Mariane Fonseca, eu estou no 5º período de jornalismo e acho que eles já falaram muito do que é a experiência de estar no Marco. Eu também entrei assim, de repente, eu não estava planejando de entrar no Marco e foi o maior presente que eu ganhei esse ano, foi estar no Marco e essa experiência maravilhosa de estar lá. E a Ana Maria estava citando a matéria da Vila São Vicente e o jornalismo do Marco, ele nos instiga a isso, a você viver realmente o jornalismo, a ir a campo, a conviver e conhecer essa realidade. E eu pude escrever essa matéria da Vila e fotografar, e você conhecer uma realidade, essas histórias assim que pitorescas, isso é jornalismo, isso é apaixonante. Eu acho que eu estava meio perdida no jornalismo até entrar no Marco. E depois que eu entrei no Marco, eu tive a certeza que eu quero jornalismo. Eu falei isso no final do semestre passado, com a Ana Maria e com a Maura. Eu falei assim, o Marco, ele me traz a certeza de que eu escolhi o curso certo. Quando você vai a campo, você conhece histórias e você vê várias coisas acontecendo e a gente tem essa liberdade de poder falar sim de tudo que a gente quer. É maravilhoso. E a cada experiência, a cada pessoa que me para na rua, ei, você aí, vem cá, tira uma foto minha, eu tenho uma história para te contar. Você parar e escutar essas pessoas, isso é maravilhoso. E acho que o jornalismo é isso, é falar de coisas sérias, tratar assuntos sérios, mas também você contar histórias de pessoas que às vezes a grande mídia não olha para elas e a gente tem essa oportunidade de olhar e de descobrir que elas têm histórias assim boas para contar. Então, assim, essa foi uma experiência maravilhosa. É com muito pesar que eu estou deixando o Marco também. Foi um ano incrível. Aprendi muito, muito mesmo. Ana Maria e a Maura, assim, são pessoas sensacionais. E uma coisa que a motivação que elas sempre nos deram vai, você é capaz, você consegue e não tenha medo, você pode sim. E elas têm muito isso. E isso me cativa muito. A Ana Maria já sentou comigo e falou, Mariane, você vai sim, você consegue sim, você é capaz. E depois que você vai e você faz, e você realmente descobre que sim, você é capaz de fazer, de estar ali. Então é isso, foi maravilhoso. Eu queria agradecer também, aproveitar igual as meninas fizeram, agradecer as duas pela experiência. E foi um marco realmente assim na minha vida, na minha carreira, com certeza. É isso. Vou tentar ser rápida. Meu nome é Ana Clara Carvalho, estou no 7º período de jornalismo. Todo mundo já falou tudo, né, de como é trabalhar no Marco, então eu só vou contar uma breve história do antes de entrar no Marco. Quando eu entrei no curso, e foi até a turma do André, quando o André estava de monitor, e era o Fernando Lacerda, foi apresentar o Marco, eu fiquei encantada. Falei, preciso trabalhar nesse jornal. E quando eu escrevi também no primeiro período, a mesma coisa que a Júlia falou, de sentir que você está escrevendo para um jornal impresso. Eu pensei, meu Deus, eu acabei de sair do 3º ano e já estou escrevendo para um jornal, me senti super importante. E eu fui tentar entrar no Marco como monitora de fotografia, no 3º período, que a gente pode, e o Fernando falou comigo, na época ainda era ele falou assim comigo assim, que não era para eu desistir caso eu não entrasse. E ele contava um caso de uma menina que só entrou da 3ª vez que ela tentou. Então ele falou assim, de forma alguma você desista, que se eu não entrar agora, você vai entrar. Aí eu tentei a 2ª vez e coincidentemente eu entrei na 3ª vez, que já era a Ana Maria e a Maura. E eu gostei muito, não vou chorar, eu tô tremendo de nervoso. Aí eu fiquei muito feliz, eu pensei, 7º período, agora eu vou entrar no Marco, mas eu não desisti, entrei. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque, igual todo mundo falou, a gente trabalha com tudo. E a Ana Maria, ela falou, teve uma reportagem que caiu, aí a gente teve que fazer outra de última hora, tinha uma semana para escrever. Ela falou, não, vou te dar esse desafio, você vai fazer. E foi muito bom. E quando eu consegui fazer, ela falou, foi bom você ter feito esse desafio. Foi bom ter entrado no Marco, foi bom todas as matérias que eu fiz. Eu tive experiência de fazer com a Flora, da Ana Mulaer, foi incrível. E a gente se sente importante dentro do Marco. A gente se sente que a gente faz a diferença. O jornal é nosso, entendeu? E eu acho que isso é o melhor do Marco. Sentir que ele é nosso, dos alunos todos. Eu acho que tanto quanto você escreve, quanto você trabalha lá, você sente que é um jornal seu. E eu também queria agradecer, que foi muito bom
eu ter entrado. Eu estou muito feliz de ter feito essa escolha. Legal. Gente, é um momento muito feliz para mim, porque eu tenho a certeza de que a gente gerou um ótimo documento, né? Porque é um documento que fala de uma história muito feliz, né? De uma história de um jornal em que é possível implantar os sonhos que a gente tem, né? Sobre jornalismo, sobre liberdade de expressão, sobre pluralidade, né? E fico muito feliz quando os professores assumem as cadeiras aqui nessa mesa, porque essa casa, que foi fundada em 1909, foi fundada por professores, por amantes da literatura, das letras, né? Por 12 jovens de Juiz de Fora lá. E, enfim, é uma casa que continua porque as pessoas continuam a acreditar na palavra e acreditar na literatura, né? E aí a gente vai fazendo com que essa casa prossiga no cumprimento da missão dela e da vocação dela. E para essa casa que eu represento nessa noite foi um momento de muita alegria, de reunir jovens aqui, idealistas, interessados em fazer coisas boas, sob a inspiração de professores muito especiais. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela generosidade que tiverem em acolher o nosso convite. Para nós foi uma honra, ok? E muito obrigado pelos exemplares do Marco. Boa noite a todos.